Hoje é dia de Drops Cósmico, 21 de maio, quarta-feira. Quarta-feira, dia de Mercúrio. E eu já fiz um Drops Cósmico hoje, falando sobre Mercúrio nesse céu, porque está muito interessante essa semana de insights, pensamentos, agitações mentais. Eu deixei no Drops anterior, se você perdeu. Já subiu, já está nas redes e vale a pena porque complementa o Drops de agora. Eu resolvi fazer em blocos para falar desse céu porque a gente está cheio de coisinhas especiais, assim, conversas especiais acontecendo nesse céu que eu acho que vale super a pena a gente conversar, mas aí eu precisava resumir. Então, para eu poder resumir, não ficar um podcast muito grande, eu resolvi colocar em blocos menorzinhos e um deles já saiu então, como eu disse, de Mercúrio, vale a pena. E eu vou fazer sobre os planetas pessoais, porque eu acho que aqui são as grandes chaves a gente falar sobre os planetas pessoais. Eu sempre digo isso. Quando a gente está no céu e tem muitas conversas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como tem acontecido nos últimos meses, né? Não tem semana aqui que a gente tem tido muita paz, vamos dizer assim, paz no sentido de muita conversa, tá? Uma falação danada por aí, cósmica, né? É sempre importante a gente voltar para o movimento dos planetas pessoais, porque eles falam sobre a nossa correspondência comportamental são com os planetas pessoais e ali é com eles que a gente lida, vamos dizer assim, no nosso cotidiano. Então, também por isso que eu sempre digo, quanto mais a gente se conhece dentro do nosso mapa natal, dentro dos nossos planetas pessoais, mais a gente entende como funciona essa correspondência comportamental com a energia que está disponível para a gente aí no céu. E aí, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende como faz essa correspondência, mais a gente consegue, então, aproveitar melhor e direcionar, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos afetos, a partir dessa correspondência, de uma forma mais alinhada e aproveitando a oportunidade que a gente tem disponível. Hoje, agora, então, já falei de Mercúrio, mas agora eu não vou falar sobre os outros dois planetas pessoais diretamente, Vênus e Marte, porque eu quero gravar um outro Drops e vou deixar esse outro Drops para daqui a pouco. Mas eu vou falar um geral aqui sobre a fase minguante e sobre essa semana minguante que a gente está vivendo. A gente está na lunação taurina, então a gente é uma lunação que fez um convite para a gente analisar e a gente revisitar como é que a gente vem lidando em todas as áreas da nossa vida com a nossa estrutura corporal e com o uso de tudo aquilo que a gente tem. O que a gente tem? As nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos afetos, os nossos valores, o nosso corpo como instrumento, como ferramenta e a forma como a gente então se relaciona sensorialmente com o mundo, né? O touro tem muito a ver com isso, então, e tem a ver com a forma então que a gente usa todos esses recursos, tudo isso que a gente tem para construir algo. E é muito baseado nesse uso delicioso que eu falo assim, né? Nesse uso do deleite, a gente percebendo todos os nossos sentidos. E quanto mais a gente consegue fazer isso de uma forma consciente, presente, mais a gente vai reestabelecendo a conexão com a própria vida e reestabelecendo a conexão com a nossa própria prosperidade. E aí começa a acreditar cada vez mais na vida, né? No que a gente tem disponível e na capacidade que a gente tem de ter tudo aquilo que a gente precisa quando a gente precisar, né? Quando a gente necessitar. Então, touro é um signo que traz pra gente muito esse olhar. E a gente nessa alunação teve alguns convites importantes dentro de algumas conversas. Vale a pena voltar como é que a gente começou
esse mês, dia 27 de abril? Como é que a gente começou esse mês e como que a gente veio caminhando em todas as emoções, sentimentos, experiências que a gente viveu durante esse mês? A alunação termina dia 27 de maio. A última fase, então, da alunação é essa fase minguante, que começou no dia 20 de maio, terça-feira, e foi a 29 graus de aquário. Quando a gente está falando do signo de aquário, a gente está falando, então, de um signo de elemento ar, fixo, então, que vai falar sobre algumas ideologias, vai falar sobre algumas ideias, alguns projetos futuros, e tudo isso que a gente faz também em comunidade, em grupos, junto com os nossos amigos e junto com a sociedade. Mas também fala sobre um futuro, sobre um além do limite que a gente conhece, um olhar de certo distanciamento, que nos dá a capacidade, então, quando a gente se distancia, de olhar com mais... com menos padrões, com menos reações pré-estabelecidas dentro da gente. E aí nos dá a possibilidade de encontrar novas saídas inovadoras, né? Urano é um dos regentes de aquário. Eu falo também no Drops de Mercúrio sobre Urano. E ele, então, nessa capacidade aqui que tem de ampliar o olhar além do limite do conhecido, quando a gente faz esse distanciamento, então a gente também permite que, através das trocas, cheguem, né, outras informações, e através da troca diversa, né, da diversidade das trocas, a gente também permite que chegue para a gente outras possibilidades, outras respostas, enfim, né, e a gente possa construir uma nova sociedade, um novo grupo, novas amizades, novas trocas no futuro. Ampliar o nosso espaço íntimo, ou ampliar o nosso espaço que está aqui disponível ao nosso redor, que é Gêmeos, né? Então a gente faz isso, esse olhar amplo acontece em Aquário. Então, uma fase minguante aquariana tem essas características, todas aqui que eu falei para vocês, e como a gente está em fase minguante, a gente está, então, assimilando tudo que a gente viveu nesse último ano, fazendo todas as nossas análises, refletindo sobre tudo, para que a gente possa, então, fazer aquela eliminação do que não faz sentido, do que vai continuar, enfim. A gente assimila para incorporar dentro da gente e eliminar. Esses são os convites de uma fase minguante. Então, tem momentos de muita reflexão quando a gente está falando de uma fase minguante da Lua, de uma semana minguante. A Lua continua caminhando, né? Agora ela já está em Peixes, a gente está falando... Então, a gente está um pouco mais sensível, mais aqui misturados aos humores e às emoções do outro. Então, a gente já não está tão distante, mas a gente já fez esse distanciamento. E isso acontece num modo muito sutil, né? São essas movimentações lunares, a gente muda a cada 2 dias, né? Cíclico demais. E às vezes fica num lugar muito sutil, muito em camadas aqui que não estão no nosso dia a dia, no mundo concreto, tangível, para a gente falar. Ainda mais, então, quando a gente está falando de uma lua aquariana, de uma lua pisciana. Aquariana também, porque não é tão tangível, né? Mas tudo isso, então, a gente chega no final questionando, fazendo refletindo, analisando, meditando sobre um mês lunar taurino. Como eu falei lá no início, então falando sobre corpo, falando sobre recursos, falando sobre habilidade, como é que a gente está atuando com tudo isso e o que a gente está querendo construir com tudo isso. Então, esse mês, a gente pode ter entrado em contato com muita coisa que realmente que a gente sente falta e que a gente valoriza nesse uso dos nossos sentidos. E esse uso dos nossos sentidos pode e deve estar, provavelmente, vinculados a como a gente usa os nossos recursos, nossos talentos,
as nossas capacidades, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, porque é touro, né? Porque é um signo de terra. Então, essas reflexões podem estar acontecendo e podem ter permeado os nossos dias nessas últimas semanas. Então, chegou a hora da gente fazer aqui uma conclusão, né? O que aconteceu, o que eu refleti e aqui agora o que é que eu acho que está na hora de mudar. Ou que eu ainda estou muito fixo e rígido, porque aí outros questionamentos que aconteceram durante a alunação era do tanto que a gente poderia, por exemplo, estar o quanto que eu estou identificada com esse talento que eu tenho. O quanto que eu estou tão identificada com aquilo que eu acredito que eu sou, a partir do meu talento, ou a partir de tal sentido, de tal posicionamento de vida. E aí, as minhas identificações. Falei bastante sobre isso porque é uma alunação, e com todos os aspectos que teve, para a gente realmente dar fazer um mergulho aqui e ver aonde é que eu fico tão identificado que a ponto de eu não me colocar em movimento de crescimento e de evolução, em movimento de mudança. E aí eu fico rígido, e aí eu fico com as 4 patas do touro fincada na terra sem me movimentar. A gente brinca, né, quando o touro só sai daquela terra é quando esgota e chega no limite das possibilidades daquela terra. Aí ele vai falar assim, agora eu vou me movimentar para aquele próximo pasto, porque agora acabou tudo. Todos os recursos aqui acabaram, não tem mais. E essa alunação veio para mostrar para esse touro que, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa deixar esgotar tudo até o final, não, sabe? Você pode ir se movimentando para outro pasto, porque ali também tem outras possibilidades e que vão ser até melhores aqui do que essa aqui que você conhece. Move um pouquinho aqui, porque tem coisas interessantes para você e que vão fazer você sentir muito mais prazer em viver, que vai te trazer muito mais recursos, que vai te possibilitar ter muito mais ganhos, não só emocionais, mas também materiais. Então dá uma andadinha aqui nesse pasto, que você vai ver, não precisa esgotar tudo aí não. Se você vai ficar aí, vai ficar mais difícil depois para você caminhar. Então foi uma conversa no céu, nos colocando a par e acessando informações e acessando muitas emoções, muitas crenças, muitas ideologias sociais, muitas ideias sociais que são colocadas e impostas, vamos dizer assim, de certa forma para a gente, e que, na verdade, está me impedindo de seguir em frente, de seguir para um novo pasto, né? Para eu seguir para um novo caminho aqui, que tem muito mais a ver com tudo aquilo que eu valorizo, com tudo aquilo que me faz bem, com tudo aquilo que me dá prazer, com tudo aquilo que me conecta com a prosperidade da vida. Então, por isso, pode ter acontecido muitas reflexões, a gente pode ter acessado muitas experiências complexas e que muitas vezes a gente nem sabe colocar muito em palavras, porque a gente ainda está dizendo sobre um céu que não necessariamente a gente vai estar conseguindo traduzir tudo isso de forma muito tangível, muito assim, preto no branco ali na palavra. Não se esqueça, a gente vem passando temporadas aqui de Planetas em Peixes que mostrou pra gente que existem outras formas, outras maneiras também de traduzir a realidade que a gente tem, de se conectar com a realidade e com os outros. E não necessariamente só dessa forma concreta e material que a gente está acostumado ou que querem que a gente acredite que só tenha ela.
A gente acessou outras maneiras e a gente já sabe que é possível se comunicar de outras maneiras, de explicar o mundo ao redor de outras maneiras. Então, por isso também, eu falei bastante sobre o poder do sentir. Num céu com tanta conversa, então, com tanto barulho cósmico, e com tantos aspectos aqui, com muitas oportunidades, com muita fluidez, às vezes a gente se perde nesse barulho porque a gente está tentando captar de uma forma só, ou tentando enquadrar dentro de uma caixinha de uma forma só de troca, de uma forma só de comunicar, de uma forma só de se relacionar, de uma forma só de sentir prazer, uma forma só de usar tudo que eu tenho. E não é bem assim. O nosso corpo já vem sentindo o que é que está mudando, vem comunicando isso pra gente, e muitas vezes a gente não tá querendo ouvir. Então aqui é importante fazer essa conexão e se permitir sentir, e na hora que a gente se permite sentir, também se permitir acessar essa sabedoria. Sintomas corporais podem ter acontecido aos montes, né, nessa alunação. Falei disso lá no início da alunação, porque a gente está falando sobre touro, a gente está falando sobre signo de terra do corpo. Então, mostra aqui o tanto que a gente está rígido em alguma coisa. Provavelmente, como eu disse, aonde? Nessas crenças do que é assim que deveria ser, é assim que eu gostaria que fosse, é assim que eu estou acostumado que seja, é assim que sempre foi bom para mim, sabe? E é aquela terra que eu quero insistir em ficar nela até esgotar todos os recursos. E aí, enquanto eu vou insistindo, o corpo vai falando, olha só, nós já estamos vendo que o mundo mudou, nós já estamos vendo que você está mudando, olha só, os seus desejos estão diferentes, olha só, as suas relações estão indo para outro caminho de negociação. Vocês dois, né, vocês dois como parceiro afetivo sexual ou como parceiro de negócio, como associação que você faz, como o outro qualquer que você se comunica, vocês dois aqui estão em outro tipo de conexão. Tem outras coisas aqui que são importantes. Percebe que se você ficar preso aqui, você vai enrijecer no seu corpo, e aqui nós vamos ter que começar a brigar, nós vamos começar a parar para você mudar de terra, porque você precisa caminhar com essas 4 patas para algum outro pasto. Então, aqui tem um movimento muito grande de resistência entre aonde eu estou resistindo e aonde eu preciso deixar morrer para transformar, acessar esse poder que está escondido, ou que eu não quero acessar, ou que eu não pude acessar, ou que me impuseram não acessar, que me fizeram esquecer. Né? Tem vários aspectos aqui que trazem essas conversas. Então, acho que vale muito a pena, nesses dias de semana de minguante, que começou então na terça-feira e que segue até o dia 27, com a lua nova em Gêmeos, que vai acontecer à meia-noite e 2 minutos do dia 27 de maio. Então, até o dia 26, são dias que você possa reservar momentos de meditação e realmente fazer a sua entrega, sabe? Se render a esse sentimento, a essa emoção, a essa ideia, a esse pensamento, a esse conceito e preconceito. O Sol já está em Gêmeos, que nos facilita demais a fazer essa reflexão e essa limpeza e essa escuta interna, introspectiva aqui de uma fase minguante. O Sol está colaborando, Vênus com Marte fazendo um trígono está colaborando demais, Netuno, Saturno, Plutão, os grandes mestres todos fazendo bons aspectos, colaborando com a gente. Então, quer dizer, o céu em correspondência energética está dando para a gente vias fluidas para que a gente então se coloque à disposição de
se permitir acessar o que aí eu posso fazer, né? E aqui a gente fazer esse movimento real, sincero, verdadeiro e fiel a gente mesmo, né? Não existe essa fidelidade ao outro, né? A fidelidade é a mim mesmo, é a fé que eu tenho nesse movimento que eu tenho de mim mesma, de poder fazer de me mover para uma terra mais que me dê outras possibilidades. E aqui não necessariamente quando a gente fala então, porque a gente teve uma lua cheia em Escorpião, né? A gente está num aspecto forte de Plutão, de Lilith, então a gente está falando de muitos aspectos aqui. Uma Lilith junto com o asteroide Hecate, muito interessante também. Então, assim, tem muito submundo, tem muita coisa aqui acontecendo no nível que a gente não acessa, muito profundo da gente. E que está falando de muitas mortes, né? E fins, eu venho dizendo sobre isso. E não necessariamente, quando a gente está falando de fins, a gente está falando de acabar, nunca mais volver, né? É uma questão de transformação. Então, uma transformação de narrativas, de conceitos, uma transformação de como eu me vejo e venho me portando, de como eu venho me valorizando e valorizando tudo que eu tenho, o que realmente eu tenho que eu valorizo, o que eu quero inovar sobre isso, quais são as outras possibilidades, de tudo aquilo que eu já experimentei, o que é que está me trazendo e que continua e que tem uma capacidade de ampliar todo o meu mundo, toda a minha visão. Então, foi uma alunação, e é uma alunação, né, que a gente está finalizando, muito poderosa. Já tinha dito isso para vocês, as lunações dos signos fixos desse ano vão ser muito fortes, né? Esses próximos, mas principalmente desse ano de 2025, vão ser muito fortes. Foi Touro, daqui a pouco tem Leão, né? Depois a gente tem Escorpião, então assim, são lunações que realmente vão mexer profundamente e que a gente às vezes vai querer ficar tentando entender, querer colocar palavra, querer colocar em formas estruturadas, materiais, e a gente não vai conseguir. E não é bem sobre isso. Eu espero que vocês tenham acessado aqui o recado dessa semana, porque é uma semana que a gente vai ter muitos momentos de querer ficar retraído, mas também de querer se entregar a esse corpo que quer sentir, que sabe sentir, que reconhece e que se reconhece no próprio poder de sentir. Então, que esses fins e que essas mortes aqui simbólicas que a gente está vivendo sejam realmente movimentos de empoderamento, porque eles são, para que a gente possa ter mais autonomia, mais liberdade, mais responsabilidade, mais conhecimento sobre a gente mesma. Então tudo isso, tudo que está acontecendo nesse momento é nesse potencial de empoderamento individual que naturalmente, consequentemente, vai transformar todos os lugares onde a gente estiver como indivíduo. E aí a gente também poder transformar outras pessoas, outros grupos e toda essa sociedade que a gente tem ao nosso redor, né? Se a gente não consegue fazer esse movimento com a gente fica descrente no que a gente vê lá fora. Como a gente vê lá fora é simplesmente um reflexo de como a gente está se vendo, né? Do tanto que a gente está acreditando na gente, é o tanto que a gente acredita no o que tem lá fora. Então, fazer esse movimento, ele é um movimento ativo. É um céu, venho repetindo, é um céu de muitas oportunidades e fluidez, mas que exige que a gente esteja ativamente presente, consciente aqui
no nosso uso, no nosso potencial, na nossa troca e, de certa forma, nos rendendo a tudo aquilo que está tão pré-estabelecido e tão fixado, imposto pela gente mesma, sabe? Ou por tudo que está ao nosso redor. Eu vou voltar com mais drops, com essas pontinhas aqui desse céu, um céu maravilhoso, como eu disse, né? Com muita fluidez, com muitas conversas interessantes, e eu quero pegar essas conversas de forma individual para ficar mais fácil de entendimento. Então eu volto nos próximos drops. Aproveitem essa semana, aproveitem os 2 dias mágicos que temos, dia 22 e 23, para fazer rituais. Deixei sugestões e falei especialmente sobre esses 2 dias na comunidade do Petron. Então, se você não faz parte da comunidade, entra lá, é gratuito, você tem acesso a muito material. Eu deixei vídeo já falando sobre esses 2 dias, super válido de fazer ritual e fazer os nossos feitiços aqui, os nossos alinhamentos de tudo aquilo que a gente deseja, que a gente sente de alma para essa vida, para nossas inspirações, para as nossas intenções. São dias muito legais para poder fazer essas intenções e eu explico lá na comunidade. Convido vocês para conhecer, se você não conhece ainda, convido para conhecer porque lá eu deixo muita coisa legal, né? Então eu volto, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa semana, vou fazer um textinho também rápido aqui sobre essa semana minguante, mas é uma semana então que vai cobrar da gente esses momentos aqui de reflexão. Aproveitem, façam isso, reconectem com esse potencial e esse poder e essa sabedoria maravilhosa do sentir que você tem, do sentir com todos os seus sentidos, né? E se rolar um pouco de ansiedade, um pouco de agitação mental e etc., porque é bem provável que possa acontecer, porque a gente tem aqui já também os trígonos de ar, né? Toda movimentação de ar, Mercúrio junto com Urano, Sol já em Gêmeos, então a gente tem vários aspectos aqui. Se acontecer, procure fazer exercícios que você possa se conectar com os limites do seu corpo e com a respiração. Então, fazer uma respiração consciente. Isso ajuda a acalmar a agitação mental que possa estar acontecendo aí, ou que pode vir a acontecer durante essa semana. Até o dia 27, lua nova em Gêmeos, e aí a gente começa uma nova lunação. Bom, então é isso. Aguardo vocês para o próximo Drops e não esqueçam de ouvir o Drops de Mercúrio que eu coloquei antes, que eu subi aqui para as plataformas antes deste podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigada por me acompanhar. Me sigam nas redes e deixe comentários e, enfim, me mande suas dúvidas, me conte o que fez sentido, o que não fez aqui para vocês. Um grande beijo.